Olá, mamães que oram, muito bem-vindas todas vocês. Queria dizer que eu queria dar um abraço virtual em cada uma de vocês e é uma honra poder estar aqui falando desta palavra que é livres do medo. O meu nome é Selene Pedro, eu sou mãe de 4 filhos, 2 que eu gerei e 2 do meu coração, que é o Enzo, a Chiara, o Pedro e a Tabata. E eu queria falar hoje, né, que o versículo que eu escolhi para estar aqui conversando com vocês está em Salmos 56, 3 e 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Quando o Senhor me disse para falar sobre o medo, né, eu comecei a rir, porque eu tenho tantas histórias de medo, né? Eu fui diagnosticada em 2003 com síndrome do pânico, tá? Tô livre e liberta disso. Eu dou risada, porque eu fui aquela criança que tinha medo de escuro, que tinha medo de dormir sozinha, que tinha medo de ir no banheiro sozinha, que tinha medo de tudo. E aí, quando o Senhor me disse: "Conta o que você viveu", não tem como a gente não ir para a palavra de Deus, né, sobre o medo. Quando eu fui estudar a palavra para falar com vocês, eu fui pesquisar a palavra não, a frase, né, "não temas". E eu quase caí da cadeira, porque ela aparece na Bíblia 366 vezes. Falei: "Meu Deus, e agora como que eu vou escolher um versículo dentre todos esses versículos?". Mas quando, eu li em Salmos: "Quando estiver com medo, confiarei em ti", eu entendi. Porque nesse mundo, nós vamos ter medo, mas a gente não pode deixar de confiar em quem é o dono da nossa vida, em quem nos criou, no nosso verdadeiro Pai. E aí, né, lendo, estudando, veio para mim a passagem quando Jesus ele anda sobre as águas. E quando a gente vence um medo, a sensação que a gente tem, literalmente, é como se a gente estivesse andando sobre as águas. É uma alegria imensa, né. Só quem já passou por uma situação de medo muito grande e superou isso, é uma sensação sobrenatural. E aí, essa passagem, ela fala muito ao meu coração, porque imagine, né, os apóstolos estavam dentro de um barco, indo à frente de Jesus, depois de uma pregação aonde teve a multiplicação dos pães e dos peixes. E aí eles estão dentro do barco, e eles veem Jesus andando sobre as águas, e eles acham que é um fantasma. E eles gritaram de medo, diz a Bíblia. Mas Jesus imediatamente disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo". E aí o Pedro, o apóstolo Pedro disse: "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas". Eu imagino a ousadia de Pedro, né, vendo um fantasma e Jesus diz que é ele, fala: "Então se és tu, me chama". E aí ele vai. Eu fico me perguntando: será que eu estando no mar, ali num barco, eu iria colocar os pés nas águas? Será que eu teria essa ousadia? E aí eu vou contar para vocês, irmãs, que eu e você teríamos como mães, nós teríamos essa ousadia.
E aí eu vou testificar também aqui na palavra, por que que nós teríamos. Algumas de vocês já passaram por uma situação com o filho de vocês, aonde você precisou de uma força, de uma coragem sobrenatural para enfrentar aquela situação? Tenho certeza que sim. Toda mãe passa por uma situação que vem uma força divina, vem uma coragem divina e a gente enfrenta leões, né? A gente enfrenta aí o que for para tirar o nosso filho dessa cilada, dessa situação de terror. E aí eu encontrei em João. Por que que a gente encontra essa força? Em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E como mães, nós somos aperfeiçoadas no amor o tempo todo. E o Senhor para com nós. Ele também ama, ele também capacita. Quando nasce um filho ou quando chega um filho espiritual, ali nasce a mãe, ali nós nascemos, ali nasce o amor de Deus sobre a gente. Todas as vezes que eu vou andar de avião, eu tenho medo de andar de avião. É amarrado, né? Porque eu enfrento, eu coloco o pé nas águas, mas na verdade eu coloco o pé dentro do avião. Eu tô voando e aí vem, né, aquela sensação de fobia, né, quem já teve sabe como que é horrível sentir isso. E aí eu fecho os meus olhos e eu oro e agradeço ao Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais uma vez poder exercer a minha fé em Ti, porque a minha carne, ela tem medo, mas o meu espírito crê em Ti. E mamães queridas, é isso. Quando a gente passa por uma situação de medo, e medo a gente vai ter sempre porque faz parte da nossa sobrevivência, mas o medo que paralisa, aquele que não deixa você sair do lugar, que te impede de evoluir, de estar com a sua família. Quantas viagens lá atrás eu deixei de fazer com os meus filhos por medo de avião. Eu não me permito mais fazer isso, porque eu sei quem está no centro da minha vida. Eu sei quem cuida da minha vida e quem cuida da vida dos meus filhos. Sim, quando eu vejo alguém com medo e eu vou orar por essa pessoa com medo, aí eu digo, eu já sei porque o Senhor mandou eu orar por você, porque eu sou doutorada nesse assunto. Eu sei o que você está sentindo, eu sei como é. Mas tem um livro que é, se eu não me engano, chama Entrevista com o Diabo. E aí eu escutei um homem de Deus, né, contando sobre esse livro, porque eu não teria estômago para ler esse livro. E disse assim: se eu domino 98% da população, fala para o entrevistador o diabo. Aí o entrevistador fala assim: por que que você acha que você domina 98% da população? Porque eu sou o pai do medo. Então, quem tem medo é meu. Eu domino quem tem medo. E aí, eu não quero ser dominada pelo diabo. Então, todas as vezes que eu sinto medo, eu me lembro dessa fala. Quem é que está dominando a minha vida? Não é Deus, é o diabo. Então, é nessa hora que eu falo exatamente isso. Confio em ti. Eu sei quem está no comando da minha vida. Eu sei quem é o meu pai. Eu sei quem está me dando a oportunidade de colocar os meus pés sobre as águas. E eu creio que nada é em vão. Todos os nossos desafios e todos os nossos medos, ali está a oportunidade da gente exercer a nossa fé e de confiar naquele que nos colocou naquela situação. A Cibele,
no primeiro dia, ela falou sobre a identidade, né? O próprio Jesus, quando esteve aqui conosco, ele foi sofrer as tentações. O diabo disse o quê para ele? Você não é filho? Então transforma essa pedra em pão. Se Jesus duvidasse de quem ele era filho, provavelmente ele ia escutar, mas ele não precisava, porque ele tinha convicção, ele tinha certeza de que ele era filho. Ele não precisava fazer um milagre para o diabo. Então, a identidade, quem eu sou, né, para exercer. A Flávia falou sobre sabedoria, né? Então, qual é a sabedoria? Como é que eu conheço a palavra, mas eu tenho sabedoria para aplicar a palavra? E hoje, no terceiro dia aqui dos nossos vídeos, é o quarto dia do jejum, mas é o terceiro dia de vídeo, o que a gente fala? Não temas, porque é o Senhor quem cuida da sua vida. Só para a gente finalizar, na passagem, né, que a gente estava falando de Pedro, Jesus, ele diz para ele assim, quando ele coloca o pé sobre as águas, ele vai até o Senhor. Então, Pedro saiu e andou. Mas quando, né, Pedro foi andar sobre as águas, veio o quê? Veio um vento forte. Todas as vezes que a gente for enfrentar o medo, vai vir um vento forte. E aí Pedro duvidou e começou a afundar. Mas aí o que aconteceu, né? Jesus estendeu a mão. Todas as vezes que eu enfrento o medo, né? Vamos falar do avião. Todas as vezes que eu tô lá orando, vem uma turbulência, né? Mas aí eu oro, eu falo, eu sei quem é o meu Pai. Eu sinto a mão do Senhor, né? Me acolhendo e me amparando. E aí ele diz assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha a bronca, né? Mulher de pouca fé, por que você está duvidando? Aí na hora eu já falo comigo mesmo, né? Eu sei quem é o meu Pai. E quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estávamos no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Precisaram passar por uma prova, para mais uma vez, depois de ver todo o milagre na multiplicação, ainda precisaram, né, ver Jesus andar sobre as águas, Pedro andar sobre as águas, para crer quem é o verdadeiro Pai. Então, nós vamos ser testados o tempo todo, os nossos filhos vão ser testados o tempo todo, mas a mão do Senhor, ela vai estar sempre para nos acolher e nos amparar. E eu quero orar sobre essa palavra. Então, não sei onde você está, o que você está fazendo, mas eu gostaria que você parasse, fechasse os seus olhos, já que a gente pudesse orar pela sua vida, pela vida dos seus filhos e por todos os medos que estão paralisando vocês. Amém? Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui diante de tantas mulheres, Senhor. Sabemos que o verdadeiro poder vem somente de Ti, vem do Senhor, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai, diante do Teu altar tudo que está nos impedindo de caminhar em Tua direção, ó Pai. Peço, Senhor, uma unção renovada de força e coragem. Queremos ter mais fé, queremos caminhar cada dia mais, ó Pai, diante da Tua palavra, diante da Tua unção, diante do Teu verdadeiro poder, ó Pai. Como as mães unidas, Senhor, nos dê a palavra certa, Senhor. Nos dê, Senhor, o discernimento para cada palavra que a gente for proferir sobre a vida dos nossos filhos, ó Pai. Nos dê a sabedoria necessária, Senhor. Hora de falar e hora de calar. Hora de ser como cordeiro e hora de ser como leão, ó Pai. Agradeço, Senhor, por essa oportunidade e já declaro, em nome de Jesus, vitória sobre todos os medos de todas as mães que estão aqui, de todos os filhos e de todas as famílias. Amém, amém, irmãos. Muito obrigada por essa oportunidade. E o louvor que eu escolho é Não Sou Mais Escravo do Medo. E a gente vai escutar durante o dia de hoje. E todas as vezes que vocês tiverem medo,
escutem esse louvor. Um grande beijo para todas vocês. Seguimos em Deus, em oração e no nosso jejum. Amém.